Oi, eu sou Maria e hoje vou contar a história do meu avô, José, um senhor idoso que viveu seus últimos dias envolto em mistérios e presságios que ninguém conseguia explicar. Esta é uma história que me assombra até hoje e que mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Meu avô, José, era um homem simples. Analfabeto, ele passou a vida trabalhando na roça, criando seus filhos com muito esforço e amor. Ele era conhecido por sua sabedoria prática e por seu jeito calmo. Mas tudo mudou quando minha avó faleceu. Ela era o amor da vida dele. E após sua partida, ele nunca mais foi o mesmo. Meu avô começou a dizer coisas estranhas, coisas que nos deixavam arrepiados. Ele insistia em repetir: "Eu sinto algo terrível vai acontecer. Minha esposa vem toda noite me avisar." No início, achamos que era apenas o luto falando mais alto. Afinal, ele tinha acabado de perder a companheira de uma vida inteira. Mas com o tempo, os relatos dele se tornaram mais específicos e assustadores. Ele dizia que minha avó aparecia em seus sonhos, sempre com a mesma mensagem: "José, prepare-se, elas vão vir buscar você." Ninguém sabia ao certo quem eram elas, mas meu avô parecia convencido de que algo ruim estava por vir. Ele adorava ficar na janela do quarto, olhando as estrelas. Dizia que aquilo o acalmava. Mas uma noite, ele nos chamou com urgência, apontando para o céu. "Eu vi uma data lá. As estrelas me mostraram a data da minha morte", ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. O problema é que meu avô não sabia ler, então não conseguia nos dizer quais números havia visto. Apenas repetia que a data estava escrita no céu e que ele sabia que seu fim estava próximo. 2 meses após a morte da minha avó, outra tragédia abalou nossa família. Minha tia, a filha mais velha do meu avô, faleceu repentinamente. Foi um choque para todos, mas para meu avô pareceu confirmar seus piores temores. Ele começou a dizer com ainda mais insistência que elas viriam buscá-lo também. "Minha esposa e minha filha estão juntas agora. Elas vão voltar para me levar." Uma noite, meu avô estava em casa sozinho com minha prima Ana, uma menina de apenas 8 anos. Meus tios haviam saído para resolver algumas coisas na cidade e eu estava na casa de uma amiga. Ana sempre foi uma criança sensível, e naquela noite ela sentiu que algo estava errado desde o início. Ela contou que estavam no quarto, meu avô sentado na cadeira de balanço, olhando para a janela, quando ouviram 3 batidas na porta. Foram batidas firmes, como se alguém estivesse do lado de fora, mas não havia ninguém lá. Ana sentiu um frio na espinha e disse ao meu avô que não queria abrir a porta. Mas ele calmamente insistiu: "Deixa entrar, Ana. Elas estão aqui." Relutante, a menina abriu a porta. Do lado de fora não havia ninguém, apenas um vento gelado que entrou na casa, fazendo as cortinas balançarem e as velas se apagarem. Meu avô apenas olhou para a porta e disse com uma voz tranquila: "Elas vieram." Naquela mesma noite, ele sofreu um infarto. Meus tios chegaram em casa logo depois e o levaram às pressas para o hospital. Ana ficou comigo e minha mãe, mas ela não conseguiu dormir. Estava assustada, dizendo que sentia algo estranho na casa, como se houvesse uma presença invisível observando-a. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Um morcego entrou pela janela do quarto onde estávamos. Ele voava em círculos, batendo nas paredes e no teto, como se estivesse desesperado. Tentamos abrir a janela para que ele saísse, mas ele não ia embora. Parecia que algo o mantinha preso ali, assim como nós. A noite foi longa e opressora. Ninguém conseguiu dormir. Ao amanhecer, o morcego finalmente saiu, mas a sensação de angústia permaneceu. Estávamos todos exaustos, tentando entender o que havia acontecido, quando ouvimos passos pela casa. Eram passos lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Minha mãe foi verificar, mas não havia ninguém. Foi então
que ouvimos 3 batidas no guarda-roupa. Foram batidas claras, como se alguém estivesse do lado de dentro, tentando sair. Nesse exato momento, o telefone tocou. Era o hospital. Meu avô havia falecido. Meu avô José partiu dessa vida, deixando para trás uma história que ninguém na família consegue explicar. Até hoje, quando relembramos aquela noite, sentimos um frio na espinha. Ana, que agora já é adulta, ainda tem medo de morcegos e evita ficar sozinha em casa à noite. E eu, sempre que olho para as estrelas, me pergunto se meu avô realmente viu algo escrito no céu naquela noite. Ele sempre dizia que minha avó e minha tia viriam buscá-lo. E, no fim, parece que ele estava certo. Mas uma coisa é certa, algumas histórias não têm explicação, e às vezes os mortos realmente voltam para se despedir. Desde pequena, Laura sempre teve uma imaginação fértil. Sua mãe dizia que ela inventava amigos imaginários para brincar, mas Laura sabia que não era imaginação. Aos 6 anos, Laura perdeu seu priminho Lucas em um trágico acidente de carro. Ele tinha apenas 5 anos e a família ficou devastada com sua partida precoce. Naquele dia, a pequena Laura não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Para ela, Lucas apenas viajou para um lugar distante. Alguns dias após o enterro, Laura estava em seu quarto rodeada de brinquedos quando ouviu uma risadinha familiar. Ela olhou para a porta e lá estava ele, Lucas, com a mesma roupinha que usava no dia em que brincaram juntos pela última vez. Seu rostinho era pálido, mas o sorriso continuava o mesmo. "Lucas, você voltou!" gritou Laura, correndo para abraçá-lo. Para sua surpresa, o abraço foi frio, como um vento gelado de inverno. Mas ainda assim, ela estava feliz por rever seu priminho. Eles passaram a noite inteira brincando de esconde-esconde, rindo e se divertindo como costumavam fazer. Quando a mãe de Laura entrou no quarto para mandá-la dormir, encontrou a menina sozinha, rindo e falando sozinha. "Laura, já é tarde. Com quem você está falando?" perguntou a mãe confusa. "Com o Lucas, mamãe. Ele voltou para brincar comigo", respondeu Laura com naturalidade, apontando para o canto do quarto. O rosto da mãe ficou pálido. Ela olhou para o canto, vazio, e um calafrio percorreu sua espinha. Tentando não assustar a filha, ela apenas respondeu: "Está bem, querida. Já brincou bastante. Agora é hora de dormir." Nos dias que se seguiram, as noites de Laura ficaram cada vez mais agitadas. Lucas aparecia sempre no mesmo horário, logo depois que as luzes se apagavam. Eles brincavam, riam e corriam pelo quarto como se nada tivesse acontecido. A mãe de Laura começou a se preocupar. A menina estava cada vez mais pálida, com olheiras profundas. Ela parecia cansada, mas sempre insistia que precisava esperar Lucas chegar para brincar. "Mamãe, você pode deixar a porta aberta para o Lucas? Ele tem medo de escuro", pediu Laura uma noite. O pedido fez o coração da mãe apertar. Ela já não sabia o que fazer. Desconfiada de que a filha estava inventando histórias para lidar com a perda do primo, decidiu não contrariá-la. Mas tudo mudou naquela noite. Laura estava rindo alto, correndo de um lado para o outro, quando a mãe decidiu espiar pela fresta da porta. O quarto estava gelado. O vapor de sua respiração era visível no ar. Ela sentiu um arrepio ao ouvir a filha sussurrando: "Você está tão frio, Lucas. Quer um cobertor?" A mãe entrou apressada no quarto, acendeu a luz e encontrou Laura sozinha, parada no meio do quarto com uma expressão de surpresa. "Você o assustou, mamãe." "Agora ele foi embora", reclamou Laura, visivelmente chateada. Naquela noite, a mãe não conseguiu dormir. O quarto estava anormalmente frio, e ela tinha certeza de que sentiu uma presença estranha ao lado da cama. Algo que sussurrou em seu ouvido antes de desaparecer:
Determinada a proteger a filha, ela decidiu procurar ajuda. Conversou com um padre da igreja local e contou tudo o que estava acontecendo. O padre, com um semblante sério, explicou que às vezes as almas das crianças podem ficar presas no mundo dos vivos, especialmente quando não entendem o que aconteceu com elas. Seu sobrinho não aceitou sua morte. Ele continua voltando, para brincar como fazia em vida. Se não o ajudarmos a seguir em frente, ele ficará preso aqui para sempre, explicou o padre. Naquela mesma noite, o padre foi até a casa de Laura. A menina estava animada, achando que o homem estava ali para brincar com ela e Lucas. Você vai conhecer o Lucas, padre. Ele é tão legal, disse Laura com um sorriso inocente. O padre forçou um sorriso e começou a rezar, espalhando água benta pelo quarto. Laura ficou confusa, perguntando o que ele estava fazendo. Então, uma rajada de vento frio passou pelo quarto, fazendo as cortinas balançarem violentamente. A temperatura caiu drasticamente e uma sombra apareceu no canto do quarto. A sombra tinha o tamanho de uma criança e seus olhos brilhavam em um tom de vermelho sombrio. O rosto não era mais o de Lucas, mas sim uma máscara distorcida de dor e tristeza. Laura começou a chorar, chamando pelo primo enquanto a sombra se contorcia e gritava com uma voz aguda e assustadora. Você prometeu que ia brincar para sempre, gritou a sombra, antes de desaparecer em um grito agonizante. Após o ritual, o quarto voltou ao normal e a temperatura subiu novamente. Laura soluçava nos braços da mãe, perguntando por que Lucas não voltou mais. Ele precisou ir, querida, para um lugar onde não vai sentir mais dor, explicou a mãe, tentando conter as lágrimas. Desde aquela noite, Lucas nunca mais apareceu. Laura cresceu, mas a memória das noites brincando com o primo nunca desapareceu. Hoje, com 20 anos, ela conta sua história com um misto de saudade e arrepio, lembrando de como tudo parecia tão natural na época. Eu só queria brincar. Nunca pensei que estivesse brincando com um espírito. Laura aprendeu da forma mais dolorosa que nem todos os amigos imaginários são tão imaginários assim. E principalmente que às vezes aqueles que amamos podem não estar prontos para nos deixar ir. E agora, toda vez que Laura vê uma criança rindo sozinha, brincando no vazio, um arrepio percorre sua espinha. Ela se pergunta quantos outros primos estão presos, brincando eternamente nas sombras da infância. Oi, eu sou Gustavo e hoje vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. É sobre o dia em que meu pai, que já havia falecido, veio me visitar. Pode parecer assustador, e foi. Mas também foi uma experiência que me trouxe um certo conforto. Esta é a minha história. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Ele era um homem simples, trabalhador, que sempre colocou a família em primeiro lugar. Lembro-me dele como alguém que adorava contar piadas, consertar coisas pela casa e, principalmente, passar horas no jardim cuidando das plantas. Ele tinha um jeito especial com a natureza, como se conseguisse conversar com as flores e as árvores. Quando ele partiu, foi um baque para toda a família, mas para mim foi especialmente difícil. Eu era muito próximo dele. Nos meses que se seguiram a sua morte, eu sentia sua falta todos os dias. Às vezes, eu pegava uma foto dele e ficava olhando, tentando me lembrar do som da sua voz ou do jeito que ele ria. Mas com o tempo as memórias começaram a ficar um pouco mais desbotadas e eu tive que seguir em frente. Até que uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma noite de verão, quente e úmida, como costuma ser aqui no interior. Eu estava no meu quarto, tentando dormir, mas o calor estava insuportável. Decidi abrir a janela para ver se entrava um pouco de ar fresco. Foi então que senti algo estranho. O ar, que antes estava parado, de repente ficou gelado, como se uma corrente
Fria tivesse entrado no quarto. Eu olhei para a janela, esperando ver alguma coisa, mas não havia nada lá, apenas o escuro da noite. Foi quando ouvi um som. Era baixo, quase imperceptível, mas eu reconheci imediatamente. Era o assobio do meu pai. Ele sempre assobiava uma música específica, uma canção antiga que ele adorava. Meu coração acelerou e eu sentei na cama, tentando entender o que estava acontecendo. O assobio continuou, vindo de algum lugar do quintal. Eu me levantei e fui até a janela, olhando para fora. Não havia ninguém lá, mas o assobio continuava, claro e distinto. Decidi descer até o quintal. Não sei porquê, mas eu não senti medo. Era como se uma parte de mim soubesse que aquilo era real, que meu pai estava ali, de alguma forma. Quando cheguei ao jardim, o assobio parou. O ar estava ainda mais frio e eu podia ver minha respiração formando pequenas nuvens de vapor. Foi então que eu o vi. Ele estava sentado no banco de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás. Estava vestindo a mesma camisa xadrez que ele usava nos finais de semana, e seu chapéu de palha estava levemente inclinado para o lado, como ele sempre usava. Ele não estava olhando para mim, mas sim para as flores, como se estivesse admirando o jardim. "Pai!" eu disse, minha voz tremendo. Ele se virou lentamente e me olhou. Seu rosto era exatamente como eu me lembrava, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais jovem, mais tranquilo, como se todos os anos de trabalho duro tivessem sido apagados. Ele sorriu, aquele sorriso largo que sempre me confortava. "Gustavo", ele disse, e sua voz era exatamente como eu me lembrava. "Não precisa ter medo." Eu não sabia o que dizer. Fiquei parado ali, olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Ele levantou-se do banco e caminhou até mim. Eu podia ver que ele não tocava o chão. Seus pés flutuavam levemente acima da grama. Ele parou a poucos metros de mim e estendeu a mão, como se quisesse me tocar, mas parou antes de chegar perto. "Eu só queria te ver", ele disse, "e te dizer que está tudo bem. Você e sua mãe vão ficar bem." Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não sabia se era de tristeza, de alegria ou de medo. Talvez fosse um pouco de tudo. "Eu sinto sua falta", eu disse, minha voz quase um sussurro. "Eu sei", ele respondeu, "mas eu estou sempre por perto. Você só precisa olhar." Ele deu um passo para trás e eu percebi que ele estava começando a desaparecer. Seu corpo ficou cada vez mais translúcido, até que finalmente ele se foi. O ar ao meu redor voltou ao normal e o calor da noite de verão retornou. Fiquei parado no jardim por um tempo, tentando processar o que havia acontecido. Quando finalmente voltei para o quarto, senti uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um momento e então me abraçou. "Seu pai sempre amou esse jardim", ela disse, "e ele sempre amou você. Se ele veio te visitar, foi porque queria que você soubesse que ele está bem." Desde aquela noite eu nunca mais vi meu pai, mas às vezes, quando estou no jardim, sinto como se ele estivesse por perto. E sempre que ouço alguém assobiar aquela música antiga, eu sorrio, sabendo que ele está ali, de alguma forma.